Em 25 de março, Araji está voltando da escola para casa quando encontra Nakava, o aluno de destaque em sua escola. O encontro estranho deles começa quando uma rajada de vento levanta a saia de Hanukkah na frente dos olhos de Ja. Apesar de nunca terem conversado antes, eles surpreendentemente sabem muito sobre o outro. Ele fica bastante surpreso que alguém como a Nakava saiba sobre ele, um introvertido que não tem amigos. Quando ela pergunta por que ele não tem amigos, nossa Harit diz a ela que manter amigos será um fardo para ele se ele estiverem magoado ou triste. Ele também ficará magoado e triste se eles estiverem felizes. Isso só o deixaria com ciúmes e inveja, dizendo que ele finalmente fez um amigo antes de ela sair. A Nakava diz a Araji que tem havido rumores circulando no vampiro solto com lindos cabelos dourados e sem Shadow. Ela o avisa para não sair tarde da noite, pois ele a encontrará mais tarde naquela noite. Ainda não consegue superar o fato de quão incrível a Nakava parecia em seu uniforme escolar. Incapaz de se controlar, ele corre rapidamente para uma livraria para pegar uma estudante Dujin. Em seu caminho de volta para casa, eletricidade em toda a cidade. De repente cai lâmpada perto dele, pisca quando ele percebe um rastro de sangue indo para uma estação de metrô lá embaixo. Apesar de estar com medo, ele decide ir ver onde a trilha leva. Já começa a entrar em pânico, pois ele já está andando há um bom tempo. Mas a trilha desapareceu. Acabou. Ele desce mais até chegar no último andar. Ali na frente dele jaz uma linda mulher de cabelos dourados com as mãos cortadas. Ele corre até a mulher e a pega, dizendo que está tudo bem, pois ele vai chamar uma ambulância para ela. Ele de repente joga a mulher fora porque suas pernas estão faltando, bem como vomitando sangue em todos os lugares. Que a mulher se vira para ele, se apresenta como beijo baleado a Sarola Orion Coração Underblood. Ela diz a ele que ela é uma vampira e ela tomará seu corpo como sua carne. Ela então ordena que ele vá até ela e dê a ela até a última gota de seu sangue. Aravi diz a ela que pensava que os vampiros eram imortais, ao que ela respondeu que perdeu muito sangue ao ter seus membros cortados. Se ela não se sentisse, ela vai morrer. A mulher pede a Araraji para ajudá-la, mas ele começa a recuar vendo que está prestes a fugir. A mulher começa a chorar. Ela tenta rastejar até ele, sangue espirrando de seus membros, se desculpando por assustá-lo e implorando para ele ajudar. Ela reúne suas forças e foge. Ele se senta em uma escada no metrô depois de colocar alguma distância entre ela e ele. Ainda pode ver o vampiro chorando no corredor abaixo dele. Uma vez que ele recupera o fôlego, nosso Murugia, capaz de pensar com uma mente clara, ele se amaldiçoa e volta para o vampiro para salvar a vida dela. O outro fica confuso ao ver que ele voltou para o Araravi, que está em lágrimas agora. Diz a ela que não fez nada de bom em sua vida. Se ele morrer hoje, que assim seja, vai tentar ser um humano melhor em sua próxima vida. Ele olha para a mulher e diz a ela para beber até a última gota de seu sangue. A mulher agradece a Araji e o morde no pescoço. Ela começa a engolir seu sangue, fazendo perder lentamente a consciência. Aragu acorda em uma sala de aula vazia em uma escola abandonada. Ele olha para o lado e vê uma menininha loira dormindo em seu braço. Ele se sobressalta sem entender o que está acontecendo e tenta acordar a menininha, mas ela se recusa, dizendo que ela vai acordar em 4,6 bilhões de anos. Araji rapidamente percebe quem ela é. Ele dá uma olhada no relógio e percebe que já se passaram 2 dias e lentamente sai da sala e corre para salvar sua vida. A Rai vai para o topo do prédio abandonado da escola e percebe uma árvore gigante em seu centro com cada centímetro coberto de covos. Ele começa a andar um pouco pelo telhado e então olha para o céu enquanto as nuvens se abrem para revelar o sol. Nossa revisão de repente começa a aparecer com calor. Ele olha para sua mão antes que junto com todo o seu corpo irrompa em chamas. Ele começa a gritar de dor e corre tentando de tudo para adiar as chamas até cair do telhado. Ele olha para cima e vê o sol ainda brilhando. Ele naquele momento, a jovem que também está pegando fogo pula do telhado atrás dele e o puxa para a sombra. Depois que as coisas se acalmam, a garotinha diz a ele que ela é a mesma vampira que ele salvou outro dia e tem faz 400 anos desde que ela fez seu último parente, permanecendo suas habilidades regenerativas. Diz a ela que sua conversão foi um sucesso. Ela diz a ele que só tomou sangue suficiente para se manter viva e depois se transformar em um corpo que pode sustentá-lo. Quando Ari pergunta por que ela não apenas sugá-lo seco, a garota diz a ele que ela precisava de um escravo para ajudá-la. Então ela não o matou. Ela diz a Araji para chamar seu coração sob a lâmina, mas ele decide chamá-la de beijo, já que é mais fácil dizer. Eles começam a voltar para a sala de aula em que acordaram no caminho para lá. Quixote explica a Araragu o que ela precisa que ele faça. Ela diz a ele que foi atacada por 3 caçadores de vampiros que tiraram seus membros, pois ela não será capaz de recuperar seus poderes totais até que seus membros sejam devolvidos. Ela quer que ele saia e tire deles. Ravi coloca apenas uma condição em jogo: depois que tudo estiver feito, o tiro de beijo o transformará de volta em humano. O que ela concorda? Perguntou porque ela não podia simplesmente vá atrás deles ela mesma, ao que ela responde que em seu estado atual ela não pode fazer nada, visto que a matriz está preocupada em enfrentar 3
Caçadores de vampiros eram poderosos o suficiente para derrubá-la com força total. Ela diz a ele para não se preocupar, que seu tiro explica a ele que ela estava confiante demais quando eles atacaram, o que foi uma má jogada. Além disso, se ele for capaz de lutar contra eles 1 a 1, ele pode dominá-los facilmente, pois é parente dela. Ela diz a ele um local, dizendo que você será capaz de encontrar um dos caçadores lá mais tarde naquela noite, e vai para o local designado apenas para encontrar. No cercado por todos os três, todos eles começam a conversar uns com os outros em alguma linguagem estranha, causando pavor em Araragi. Ele grita com eles para deixá-lo explicar, desde ele é apenas um humano como eles, mas eles atacam sem avisar, derrubando prédios como um baralho de cartas enquanto se dirigem para um golpe mortal. Um homem estranho de repente cai de um prédio acima e salva a vida de Aurora. O Aravi do lado de Ari leva o homem misterioso de volta para um beijo, onde ele se apresenta como Oshino. Quando ela pergunta se ele conseguiu obter seus membros RR, ele dá a má notícia dizendo que eles ainda estão trabalhando juntos, o que torna as coisas difíceis para eles. Oshino diz a ambos que está disposto a ajudá-los, mas por um preço, é claro. Quando eles perguntam sobre seus motivos, Oshino diz a eles que ele apenas gosta de manter o equilíbrio entre todos os lados e agora o equilíbrio parece ruim. Então ele decidiu ajudá-los. Ele diz a Aragi que oferecerá seus serviços a ele por 2 milhões de ienes quando Kisha pergunta se ele pode arcar com a quantia que Armori diz. Ela que é um preço pequeno a pagar por sua humanidade. Ele diz que ela sabe que levará algum tempo para preparar o dinheiro. Ambos Kishot e Araragi perguntam ao Shino como ele vai ajudá-los. Ele diz que fará o papel no meteoro. Ele irá até cada um dos caçadores e os fará concordar em enfrentar Rio 1 a 1. Se ele for capaz de vencê-los na batalha, ele entregará os membros que eles possuem para ele. Se ele perder, eles vão dar um beijo. Ele diz a eles para não se preocuparem, pois ele montou um campo ao redor da escola enquanto eles dormiam para impedir que alguém percebesse que eles estão presentes lá no momento, enquanto Shino diz a Aragi que a lâmina inferior do coração é uma vampira única e famosa, pois ela pode drenar a energia de Oditis, e que eles estão em um beliscão. Beijo tiro diz a ele que é bastante simples, pois eles só têm que lutar contra 3 caçadores 1 a 1. Oshino diz a ela que pode parecer simples para um vampiro imortal como ela, mas é muito difícil para humanos como ele e Aragi. Ele diz a Kishot que gosta do fato de ela ter concordado em transformar Aragi de volta em humano, fazendo-a fazer beicinho. Nossa chegada, ele ainda não confia totalmente em Oshuna. Afinal, ele acabou de conhecê-lo ontem à noite. O beijo de tiro leva para o lado e diz para ele não se preocupar, pois esse cara parece genuinamente disposto a ajudá-los. Ela ainda pode ser fraca, mas até ela pode ver que as habilidades de Oshino são reais. Ambos então concordam em levar Oshino a bordo, e faz um acordo com ele. Aragi se prepara para seu primeiro drama inimigo Peru. Ele olha uma revista de luta que ele comprou recentemente, revisando alguns movimentos de Kung Fu. Kikisha disse a ele. Ela diz a Aragi que a dramaturgia é um vampiro por nascimento, surpreendendo. Ela diz a ele para usar seu bom senso, já que ele claramente é maior do que os outros humanos para sua idade, e tem um corpo mais musculoso. Quando Araragi pergunta por que um vampiro está caçando vampiros, Kishot diz a ele que é apenas uma profissão para ele. Como Arari espera seu inimigo chegar, ele folheia nervosamente a revista, memorizando os movimentos quando é chamado por uma voz familiar. Ele olha para o lado e fica chocado ao ver a Nakava parada ali. Quando pergunta o que ela está fazendo aqui tão tarde da noite, a Nakava diz a ele que ela saiu para passear. Ela se aproxima e se senta ao lado de Araragi, tentando dar uma olhada em sua revista. Mas Aurora, ele rapidamente se levanta e começa a sair. A Nakava o impede, dizendo que eles se conheceram depois de tantos dias e que eles devem conversar um pouco. Eles começam a falar sobre coisas aleatórias por mais de 1 hora. Araragi percebe a hora e diz a Anuko que voltou para casa. Ela diz a ele que ele não precisa dizer o óbvio, e que ela espera encontrar um vampiro. Esta noite, quando tudo bem, pergunta por que ela está procurando por um. Ela diz a ele que não pensou muito sobre isso e está apenas curiosa. Percebe que se ela ficar aqui ela pode se machucar na próxima luta. Sua presença também será uma distração para ele e você terá que cuidar constantemente dela. Não querer mais lidar com ela. São esses gritos de Anakava por se entregar a coisas que ela não entende, surpreendendo-a, pois eles estavam se divertindo apenas um momento atrás. Ela perguntou a ele o que havia de errado e que isso não é jeito de falar com um amigo nosso. Ave diz a ela que ela apenas forçou essa amizade a ele. Se ela o enojar, ele também diz a ela para não mexer nos telefones de outras pessoas e apaga suas informações de contato na frente dela. Vendo a mudança abrupta em sua atitude, a Nakava deixa nosso rio e vai para o terreno da escola abaixo.
onde Dramaturg está esperando por ele. Eles repassam os detalhes do acordo. Dramaturg diz a ele que ele entregará a perna direita de Quixote se ele perder. Mas se vencer, Araragi contará. Eles beijam a localização de Shao. Ambos concordam com os termos e começam a luta em um drama instantâneo. Peru chuta o braço de Araragi arrancando de seu corpo. A Morani cai no chão gritando de dor. Ele finalmente se levanta e corre para salvar sua vida, indo direto para a escola. A Dramaturgidade o segue, dizendo que ele é um covarde, e apenas perdendo seu tempo. Assim que tudo bem recupera o fôlego, ele percebe uma pequena mão saindo de seu braço cortado. Ele a puxa enquanto conduz o drama Peru para o telhado. Assim que a dramaturgia chega ao telhado, Aravi pula sobre ele por trás, prendendo no chão. Dramaturg de repente transforma seus braços em lâminas e corta ambos os braços de nosso Regi, fazendo cair de costas. Ele rapidamente se vira para matar Aragi, que consegue se empurrar do telhado. Nosso Ravi corre rapidamente para uma sala de suprimentos esportivos, regenerando seus braços ao longo do caminho. Ele pega uma grande cesta de bolas de beisebol e sai do Peru dramático que caiu no chão abaixo, e também segue em direção à era de armadura com uma velocidade incrível. Tenta, mas consegue acertar o Peru dramático no rosto com uma bola de beisebol. Sua velocidade os fez sentir como uma bola de aço. Ele continua acertando o Dramaturg no rosto até que ele cede, dizendo que levará 2 dias para se recuperar disso. Ao contrário de um Araragi, que pode fazer então instantaneamente, sai, recupera o fôlego. Ele olha para o lado e vê a Nakoa parada ali em estado de choque. Quando ele pergunta o que ela está fazendo ali, Hanakawa diz a ele que sabia que ele estava tentando afastá-la para protegê-la, mas ela voltou. Ela agradece ele por cuidar dela e diz a ele que ela também quer ajudá-lo. Ararati volta para a escola abandonada para se encontrar com Oshino e beija e dá a ele uma bolsa com uma perna direita. Oshido diz a Araragi que não importa o que os caçadores farão, mantém as suas partes do acordo. Ele joga a perna para beijar o tiro, que apenas enfia na boca dela, dizendo para eles deixá-lo em paz até que ela termine. Nosso Ravi pergunta para ela saber por que seus membros se dissolveram durante a luta e não beijos. Oshino diz a ele que é porque os caçadores queriam ganhar poderes consumindo-os eles mesmos. Depois de um tempo, Ri vai verificar Kishi e fica surpreso ao ver que ela está envelhecendo. Agora, mais tarde naquela noite, Araragi chama Nakala para a escola e diz a ela para trazer algumas roupas novas para ele, já que as antigas estão completamente destruídas agora, antes de ele entrar em sua segunda batalha contra um caçador. Episódio. Kisha disse a ele que a motivação do episódio para matar vampiros era por causa de seu próprio episódio de sangue. É meio vampiro, então nem humanos nem vampiros se entregam a ele, o que alimenta seu ódio por seu sangue de vampiro. Nosso Haldi fica na parte inferior da escada em um beco e olha para cima para ver o episódio esperando por ele com uma cruz gigante em seu episódio de volta. Ri do fato de que alguém como o Peru do drama perdeu para um covarde como ele sem perder tempo. Ambos se travam em uma batalha. O episódio se transforma em vapor, desaparecendo de vez em quando. Jogando Aroagi fora de seu jogo, ele joga sua cruz gigante como um bumerangue. Nosso Aravi tenta desviar da cruz, mas ainda consegue acertá-lo. Isso continua por um bom tempo. O episódio está apenas brincando com Araragi, quebrando lentamente seus ossos. Aurora está tendo problemas para acompanhá-lo quando de repente a Nakola aparece ao lado dele, dizendo para ele não desistir. Naquele momento, o episódio joga sua cruz gigante cortando o estômago de Anakava. Nosso Ravi corre para o lado dela e tenta colocar os intestinos de Anakava de volta em seu corpo, mas ela dá um tapa no rosto dele, dizendo para ele focar a armadura. Eve se vira e vê o episódio sorrindo nele e ele o ataca novamente. Mas nosso arroz começa a correr, fazendo o episódio segui-lo até um estádio de futebol. Pousa no chão com uma força enorme, jogando terra por toda a parte desde que o vapor pega a sujeira. Auradi finalmente consegue ver a localização do episódio. Ele pula em cima dele e começa a esmagar sua garganta. Bem quando ele está prestes a matá-lo, Oshino aparece e parabéns, dizendo para ele segurar essa humanidade. Ele olha para baixo e vê que o episódio já desmaiou. Aurora já perguntou para ela saber o que ele tem que fazer para salvar a Nakava. Shino diz a ele que vai custar-lhe 3 milhões de ienes, que ele concorda em pagar. Ele diz a ele que seu sangue tem propriedades curativas e ele pode usá-los para salvar a vida dela. Rapidamente corre de volta para ela e apunhala o peito com a própria mão. A Nukova acorda e agradece a ele por salvar sua vida. No dia seguinte, enquanto beija as taxas em sua outra perna no colo, encontra Aragi fora da escola. Ela pergunta se ele está com fome e oferece a ele alguns sanduíches, mas Arari se recusa, dizendo que não sente fome há quase 2 semanas. Ele diz ao Hanuka que a vida dela estará em perigo quanto mais ela ficar aqui, e promete encontrá-la novamente na escola quando as férias de primavera terminarem. Ela diz a ele que se é isso que ele quer, ela fará. Arati volta para beijar quem já o fez quase totalmente crescido. Ele perguntou se ela seria capaz de lutar contra o último caçador sozinha, mas ela disse a ele que ainda estava muito fraca, pois o último cortador de guilhotina do caçador pegou os 2 braços. Nosso Ravi pergunta mais sobre ele e ela diz a ele que, ao contrário dos outros 2, Guillotine é um humano, nada mais é do que um padre que exercita vampiros.
O fato de que ele pode enfrentar vampiros apesar de ser apenas humano mostra o quão poderoso ele é. Como Higechi Red Yoshino de repente aparece sem fôlego dizendo a ele que ele estragou tudo e Guillotine tem a Nakava Nossora vida decola com uma velocidade incrível, quebrando a barreira do som enquanto ele se dirige para o estádio onde Guillotine está. Ele para assim que chega lá e vê que Guillotine está segurando a Nakava como refém quando Araragi exige soltá-la já que ela não tem nada a ver com que está acontecendo. Guillotine ri dizendo que ela tem peso. Ele diz a Aragi que assim que a batalha começar ele levantará as mãos se quiser salvar a vida dela. Nakava tenta dizer a Aragi para não fazer isso, mas Guillotine lentamente começa a esmagar sua garganta naquele momento. Assim como Shino havia dito a ele antes de enfrentar Guillotine, tudo bem, vamos embora com sua humanidade. Raízes enormes irrompem dos braços de Ri rasgando o chão e formando uma árvore gigante. Em seu centro está Guillotine amarrada em uma cruz feita de raízes. É 6 de abril. 12 dias se passaram desde a noite fatídica quando Rory veio através de um tiro de beijo em um túnel de metrô. A armadura já olha para fora da janela e relembra o fato de ter derrotado com sucesso todos os 3 vampiros. Oshino, que está sentado atrás dele, mostra a ele uma bolsa que tem beijos. Tira os braços. Ele diz Araragi que não foi fácil conseguir os braços de Guillotine. Como ao contrário dos outros dois ele considera caçar vampiros seu destino. Nossa variedade ainda está confusa e pergunta ao Shino como os 3 foram derrotados tão facilmente por alguém como ele, que não tem experiência em luta e é um vampiro há menos de uma semana em comparação com eles. Eles caçam vampiros há anos e são muito mais experientes do que ele. O que faz ainda menos sentido é que, se o beijo é realmente tão poderoso, como ela não é capaz de enfrentá-los, apesar de ser excessivamente confiante ou do tamanho de um atirador. E diz ao nosso Aragi que ia esperar que ele se recuperasse, mas como ele perguntou, ele vai contar agora de qualquer maneira. Ele diz ao Araragi que os membros não foram as únicas coisas que foram roubadas do Quixote naquela noite. Também houve um quarto membro presente lá que pegou algo antes da luta começar. Ele enfia a mão no bolso e puxa um coração vivo batendo. O Shino joga o coração para nossa Haruhi dizendo a ele que foi ele quem roubou o famoso coração de vampiro. O coração de Underblood. Sem ele ela era bastante fraco quando ela lutou contra os 3. Araragi fica chocado com esta revelação e pergunta se ele vai lutar com ele também, mas Shiena diz a ele que no começo ele iria, mas agora não. Ele lhe dá uma escolha de mão no coração para beijar e se prepara para sair. Ele pergunta a Haruhi se ele tem algo para comer, ao que Araragi diz que ele não come há dias porque não sentiu fome depois de se tornar um vampiro, mas Shino diz a ele que ele começará a sentir fome assim que se passarem 2 semanas antes de ele partir. Ou Araragi de Shina Matel de que o dinheiro que ele deve a ele foi perdoado e então não é um ato de bondade, mas ele apenas quer, já que a única coisa que ele realmente queria era o equilíbrio entre os dois lados. Bárbara vai beijar Tiro e entrega tudo a ela e ela consome tudo de bom grado, recuperando todo o seu poder. Depois de um tempo sozinha com seu corpo totalmente recuperado, Araragi pergunta se ela o transformará de volta em humano. Agora ela diz a ele para não se preocupar, pois ela manterá sua parte no acordo, mas pede a ele para passar a noite com ele no telhado. Pessoa que ela transformou em vampiro antes dele era um mestre espadachim 400 anos atrás. A única coisa que ele e Aurora compartilham é que ambos são japoneses. Kisha diz a ele que ele queria ser um humano como ele, mas ela não era capaz para fazer isso. No final, ele acabou com sua vida. Incapaz de viver consigo mesmo por mais tempo, um beijo perfurou seu estômago com a mão e tirou uma espada enorme. Ela disse a Araragi que esta é a única lembrança que ela deixou depois que ele morreu. Uma poderosa espada demoníaca capaz de exercitar pagãos. Ela brande a espada com uma velocidade incrível em uma raridade que não sente nada ao passar direto por ele, não danificando nada. Beijo tiro. Risadas dizendo que suas habilidades não enferrujaram ao longo desses séculos. O corte foi tão limpo que até mesmo as roupas do honorário não foram danificadas e sua cura rapidamente reparou seu corpo antes que caísse. Depois de rir e conversar por horas, Quixote diz a Araragi que agora ela o transformará de volta em humano. Ele diz a ela para esperar, pois todas essas risadas o deixaram com fome e rapidamente corre para o supermercado para pegar um pouco de comida. Quando ele volta, Araragi está em estado de choque. Bem na frente dele é um Quixote devorando um humano como um animal. Ele olha para o homem de perto e percebe que é Guillotine. Sentindo sua presença, Quixote vira ao redor e pergunta onde ele esteve e pede desculpas por começar sem ele. Ari finalmente consegue falar e diz a ela que não está tudo bem para ela comer um humano. Ela olha para ele, sangue confuso por todo o rosto, e diz que ela vai morrer de fome para a morte. Caso contrário, nossa discussão dirige o ginásio abandonado, pois ele sabia que algo assim acabaria acontecendo, mas estava optando por viver em negação. Ele cai de joelhos e começa a chorar porque alguém morreu por causa dele. Ele percebe que o beijo é uma ameaça.
para os humanos e eventualmente machucará as pessoas próximas a ele. Nossa Harit tenta lutar contra sua fome, pega seu telefone e percebe que a Nukava havia colocado seu contato de volta. Ele rapidamente liga para ela. A Nukava corre até Araragi e o conforta dizendo que tudo ficará bem. Ela diz a ele que se ele estiver se sentindo fraco, ele pode comê-la em vez disso. Nossa Harit a impede de falar mais, dizendo que ele nunca poderia machucar um amigo, e Nekova diz ao nosso Araragi que se ele está preocupado com o beijo ser uma ameaça, porque ele simplesmente não vai e lute contra ela como seu único parente, ele deve ser poderoso o suficiente neste ponto para detê-la por conta própria. Barbari concorda com seu conselho e decide lutar contra ela. Ari e Anakala vão para o estádio, onde ela está esperando por eles. Aurari desce para o beijo cara a cara. Quando ele chega, Beijo Tiro pede desculpas a ele por ser imprudente e diz a ele que ela deveria ter percebido que ele recentemente se tornou um vampiro e teria ficado desconfortável ao ver comer um humano. Ela diz a ele que ele é a pessoa mais incomum que ela já conheceu, já que ele ajudou um vampiro para que ela possa viver com ele, e pede a Ararai para se juntar a ela por toda a eternidade. Nossa Harit, no entanto, se recusa a dizer que queria ajudá-la, mas alguém morre por causa de suas ações e ele ainda quer ser humano. Quixote ri, dizendo que ela sabia desde o começo que ele era um hipócrita e que ele só viria atrás dela quando ela estivesse com força total. Quixote levanta a mão e diz para ele vir e matá-la se ele quiser recuperar seu A Luta da Humanidade começa e os dois começam a arrancar os membros um do outro, socando a cabeça um do outro, mas eles continuam se regenerando o tempo todo. O beijo dura apenas histericamente, dizendo a ele para fazer mais. Ela diz a Araragi que ela costumava ser humana também, mas depois ela teve seu primeiro humano, tornou-se normal para ela. Nossa Harit afasta suas palavras e continua a lutar. Caixa olha para as arquibancadas e vê a Nakoa testemunhando tudo, mas logo volta para a luta. Nakava de repente percebe algo e corre para o chão para parar a Reed, matando-a. Seu tiro atinge o chão na frente dela, mas nosso Aragi bloqueia o golpe de seu corpo se separa da força, mas ele consegue se agarrar ao pescoço dela e sugar seu sangue, recuperando seu corpo quando metade do sangue dela foi drenado. Aurari para de beijar. Neste ponto é incapaz de se mover. A Nakoa diz a eles que sua loja queria que Araga matasse o tempo todo e isso foi apenas um estratagema para deixá-lo irritado. Quixote pergunta a Harit o que isso importa para ele. Se um vampiro vive ou morre, no final ele vai recuperar sua humanidade bárbara. Ele se levanta e grita para Oshino, dizendo que ele sabe que ele está aqui ouvindo. Ele manda ele sair e enfrentá-lo. Oshino, que já está na arquibancada, manda Arari se acalmar. Assim que ele junta-se a eles em Haori, pede a Shino uma maneira de todos eles poderem sair vivos sem que ninguém se machuque, mas Sheena ri, dizendo que não existe tal solução. No entanto, há uma maneira de ele dizer à Ragia do exército que ele sugará o sangue de seu tiro, trazendo-a para perto. Morte. Neste estado ela ficará fraca. Em Arani pode fazer um novo contrato com ela. Desta forma ela ficará tão fraca que ficará como um mero humano. Porém nosso você terá que desistir de sua humanidade. Ele continuará sendo um vampiro, mas um fraco naquilo que o levará ao mais próximo possível de ser um humano. Sem qualquer hesitação, Arari faz o seu caminho para beijar Tiro para beber seu sangue. Ela diz a ele para ficar longe dela ou matá-la. Ao invés disso, ela implora Ararati para matá-la. Como isso é o que ela realmente quer, ela está cansada desta vida longa e dolorosa. Aurora, ele pede desculpas, dizendo que não vai ajudá-la desta vez. No dia seguinte, 8 de abril, Araradi vai para a casa da escola e ele se depara com Hanukkah. Ela pergunta como ele está aguentando e ele diz a ela para não se preocupar porque ele está bem. Suas gengivas sangram durante a manhã. Isso é tudo. Ameco bem olha para o pescoço dele e percebe as marcas de mordida ali. Ela diz a ele que aquelas cicatrizes não desaparecem. Arabi diz a ela que não, realmente não importa, e se despede e segue para a escola abandonada onde Oshino e Little Quixote estão esperando por ele. Ele pede desculpas por estar atrasado e afrouxa sua camisa, permitindo que Quixote fique em pé em uma cadeira e morda seu pescoço para beber um pouco de sangue. Depois de dar um beijo em sua refeição, Oshido diz a Araragi que está impressionado por agora manter a vampira como animal de estimação. Ele não apenas tirou suas presas, cortou suas unhas e a castrou, agora a está mantendo como animal de estimação, assim como ela pretendia fazer ele se já morrer. Então vamos beijar o Tiro antes que ele saia. Oshino diz à matriz para chamá-lo se ele se cansar. Nossa Harit diz a ele que você nunca vai se cansar disso, pois ele tem que fazer isso. No final,